Fala galera, tudo bem? Sou eu, Léo Careca, tô passando para avisar que o papo com o Léo Careca de hoje no canal é com o técnico Paulo Bonamigo, ele que já teve passagem em grandes clubes aqui no Brasil, já treinou Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, livrou o Botafogo do rebaixamento em 2004, né, lá na Arena da Baixada. Ele também que teve ótimos trabalhos em Bahia, Curitiba, foi para o Mundo Árabe, fez um ótimo trabalho lá, hoje está no Boa Vista, fazendo um ótimo trabalho aí, enfim. Primeira parte desse papo, né? Vocês sabem que eu divido sempre em duas e ela vai ao ar hoje e ele vai falar um pouco, né, das passagens da carreira dele, vai dar uma aula de futebol pra gente também. Paulo Bonamigo, muito inteligente, falou muito bem aí sobre a questão dos técnicos aqui no Brasil, né? O Paulo Bonamigo explica tintim por tintim o que está acontecendo e você só acompanha aqui no Papo com o Léo Careca, valeu? Mas antes disso, dá uma moral aí, galera. Por favor, se inscreve no canal, não vem só de passagem não. O canal tem muita entrevista bacana, o canal tá crescendo, tá começando a crescer, então preciso da ajuda de vocês aí, que vocês se inscrevam no canal, compartilha com os amigos, dá o like aí no vídeo, valeu? Pra gente poder continuar fazendo essas entrevistas bacanas, a gente também precisa do apoio de vocês. Então é isso aí, valeu? Então vamos para a primeira parte do vídeo aí, solta o vídeo. Paulo, eu quero já começar falando com você sobre uma situação que não sei se para você foi muito boa ou muito ruim. Foi em 2004, quando você livrou o Botafogo do rebaixamento. Você teve um ano até... Começou com o Atlético Mineiro, né? Acabou sendo Atlético Mineiro, assumiu o Botafogo numa coisa que meio a deriva ali. Eu já estava meio... Já estava no alto mar, em alto mar, né? E você acabou livrando a equipe daquele rebaixamento, algo que foi crucial aí para o Botafogo, que tinha acabado de voltar de um rebaixamento. Se caísse de novo, a coisa seria muito complicada. E que você falasse um pouco desse ano complicado para você ou não, e como foi assumir essa bomba que foi o Botafogo em 2004. Não, foi um grande desafio. Eu tinha vindo do Atlético Mineiro, onde a gente fez um bom trabalho. A gente, às vezes, aqui no Brasil, a gente começa a medir o trabalho pela conquista. E nós fizemos um estadual onde a gente enfrentou o Cruzeiro em 2004. O Cruzeiro com aquele super time, com o Rivaldo, Alex, aquela equipe que ganhou a tríplice coroa. E nós fizemos praticamente o Atlético fez uma reformulação em 2004 e conseguimos fazer um estadual, uma decisão contra o Cruzeiro de 3 clássicos. Nós vencemos 2 clássicos e acabamos perdendo a competição por saldo de gols, mas enfim, foi um trabalho muito bem feito, uma ótima lembrança. Posterior a isso, eu tive o convite, eu até estava, na época, quando eu vim para o Botafogo, eu estava vindo uma viagem do Sul para o Rio de Janeiro, quando eu tinha a possibilidade de... Estava aparecendo a possibilidade de assumir o Fluminense em 2014, o Fluminense no meio da tabela, com aquele time, o Edmundo, o Romário, o Roger. Quando apareceu o Valdo, que jogava na época do Botafogo, me ligou e pediu só para mim escutar o Bebeto. Nosso saudoso Bebeto de Freitas, que era o presidente do Botafogo. Realmente o Botafogo não vivia uma fase muito boa, 28 rodadas, que na época eram 24 equipes, e o Botafogo já estava na 4ª rodada do segundo turno, sempre na lanterna do campeonato. Mas eu conversei com o Bebeto, eu vi o planejamento final para os últimos 4 meses do Botafogo, e vi o desenho, o diagnóstico, fiz um diagnóstico dentro da equipe e aceitei o desafio. O Botafogo era uma equipe composta por jogadores muito experientes, Valdo, Fernando, Túlio, o Jefferson, garoto, na época já era João Carlos, zagueiro, Scheid, zagueiro, Jorginho Paulista, Rui, lateral direito, Alex Alves, Alex Alves, Schwenk na frente, e tivemos a possibilidade, teve uma parada de possivelmente, acho que foi Copa América em 2004, que nós fomos para Angra dos Reis, onde o Bebeto
conseguiu fazer uma intertemporada de 20 dias e nós conseguimos, nesse período, a gente criar uma identidade, dar uma cara para o Botafogo, e quando a gente retornou ao Campeonato Brasileiro, foi uma recuperação fantástica. Já no primeiro jogo, eu tenho uma lembrança muito ativa na minha cabeça, em que nós jogamos contra o Santos dentro do Caio Martins, e aquele Santos o Santos foi em 2004, era o campeão brasileiro, era o líder do campeonato, era o primeiro jogo do Lanterna contra o líder, era o Vanderlei Luxemburgo o treinador, e eu lembro que nos primeiros 15 minutos eu fiquei pensando, poxa, o Santos teve umas 4 chances de gols, teve bola no poste, o Jefferson fazendo milagre, e no final nós conseguimos, a gente venceu o jogo de virada 2-1. Quer dizer, ali a gente teve uma retomada, a gente teve sorte no jogo, o grupo foi criando uma coragem e acreditar dentro do projeto. Nós tivemos algumas individualidades muito importantes, de alguns jogadores que até foram muito importantes, nem tanto dentro do campo como fora do campo. Como dentro do campo, o Valdo, o Fernando e vários outros, mas fora de campo, o Caio Ribeiro, que hoje é comentarista aí ele foi um cara muito positivo em termos de comando, assim, de comandar e de liderança de atleta, que a gente precisa nesse momento também, e acreditar. E nós conseguimos salvar o Botafogo na última rodada. Lembro que na penúltima nós tínhamos que vencer o Corinthians também, que veio com seu time titular, e nós precisávamos vencer para livrar automaticamente o time do rebaixamento, e nós não conseguimos vencer o Corinthians e tivemos que fazer um ponto com o Atlético Paranaense, que estava disputando o título com o Santos, e a gente conseguiu um empate heróico lá dentro da arena do Furacão, e a gente comemorou realmente como um feito. Às vezes tu vale muito mais que uma conquista, uma permanência, como foi o caso do Botafogo nesse ano. Bacana. E logo depois começou 2005 entrando no Botafogo, e você acabou indo para o Palmeiras, né? Que foi mais o lugar onde você trabalhou com grandes jogadores, né, o Paulo? E você acha que... Como é que você avalia o teu trabalho ali à frente do Palmeiras, um ano depois? Leonardo, o Palmeiras, a gente assumiu o Palmeiras vindo de 6 treinadores praticamente em questão de pouco tempo, menos de um ano, 6 técnicos assumiram. E eu fui um de que entrei nessa fila, porque a gente espera sempre dar uma retomada. Mas eu sempre falo o seguinte, que às vezes o trabalho que você planta, que você semeia, não dá tempo, porque principalmente dentro do futebol brasileiro, através desse imediatismo, é muito difícil, às vezes, tu conseguir fazer o resultado dentro do trabalho que está sendo desenvolvido, mas ele à frente ele aparece. Então, o trabalho que eu fiz no Palmeiras, em termos de resultado, não foi bom, até porque a gente conseguiu passar por uma fase de grupos dentro da Libertadores, e nós fomos enfrentar o São Paulo, que em 2004 também era uma excelente equipe, no mata-mata, cruzando pela Libertadores da América. Nós fizemos duas ótimas partidas contra o São Paulo, mas fomos eliminados da Copa Libertadores. Aí foi o motivo da minha queda. Mas o trabalho que a gente conseguiu desenvolver e começar uma construção, ele foi bem alicerçado pelo Leão, que deu uma sequência e conseguiu fazer no Campeonato Brasileiro a melhor regularidade da equipe do Palmeiras nesse período. Foi um período realmente de vacas magras, dificuldade muito grande de contratação, não era a era Parmalat, nem a era Crefisa, era uma época que o Palmeiras tinha jogadores médios, tinha que se desenvolver, crescer, dentro desse período, uma pressão política muito forte. O Palmeiras nunca foi uma equipe externamente unida em termos políticos, mas internamente foi um dos melhores trabalhos que eu desenvolvi, pelo ambiente que eu encontrei, pelo profissionalismo das pessoas, da equipe que trabalha,
dos atletas, das equipes, dos profissionais que trabalhavam dentro do Palmeiras. Assim, fizemos um ambiente interno maravilhoso. É pena realmente que a gente não conseguiu transformar em resultado o que foi desenvolvido, que na sequência o Leão conseguiu regularizar, aparecendo os resultados. Às vezes é que eu falei para você, tu semeia, tu planta, mas já aconteceu comigo isso, em algumas vezes eu assumi time que outros começaram a construção, mas não deram tempo para ele desenvolver, e eu, no andamento do processo, consegui ter os resultados, ter a conquista em função do que foi construído também. Eu dei a sequência. E isso acontece muito dentro do Brasil, mas às vezes muito pouco reconhecido pela imprensa, pela mídia, porque futebol não é uma varinha mágica que você consegue, em uma semana, 30 dias já implantar uma filosofia, dar um padrão a uma equipe, e você precisa de uma coisa que é fundamental, que eu considero que é o tempo. Você começou como treinador no final da década de 90, então você tem aí 3 décadas de futebol vendo de uma forma diferente, talvez, vendo da beira do campo. Você consegue citar se mudou muito o futebol nessas 3 décadas? Você consegue citar diferenças? Consigo, evoluiu, mas o seguinte, evoluiu muito a nomenclatura. Hoje, nós treinadores, nós estamos estudando muito, né? Porque antigamente, eu não gosto de fazer o comparativo, eu acho que nós temos grandes treinadores e tivemos grandes treinadores dentro da história, mas nós ficamos um pouco estagnados, um pouco de compartilhar um pouquinho essa sabedoria do futebol, né? Então, pode ver que temos hoje muito pouca literatura dos nossos grandes treinadores, entendeu? Porque a gente achava, e eu me incluo e me culpo muito disso, que a gente achava que cada um tinha a fórmula do sucesso, quando na realidade a gente tinha que dividir, compartilhar, mesmo a gente sendo um país muito grande, é muito difícil. A escola do futebol gaúcho é praticamente um país, a escola do futebol carioca era outra mentalidade 20 anos atrás, e a gente trabalhava diferente, trabalhava muito mais trabalho de força, num clima muito mais propício a trabalho. A gente tinha volume de trabalho muito maior, treinávamos 2 períodos praticamente. Tinha alguns treinadores que não se adaptavam ao Sul, porque tinham uma forma de pensar. Alguns técnicos brasileiros não conseguiam trabalhar no centro, porque também gostava de treinar muito, e aí a situação ficava um pouco diferente. Então, modificou muito a metodologia de treinamento. Sem dúvida, a parte física evoluiu muito. Antigamente, a gente fazia muito treinamentos contínuos. Hoje, os treinos são mais de longa, de corrida contínua. Hoje, os treinamentos são mais intensos, são mais em cima de potência, de força, de velocidade. Os treinamentos hoje são bem mais em campo reduzidos, abrindo eventualmente um campo, uma metade de campo, ou um pouquinho mais da metade de campo. Antigamente só se trabalhava em campo aberto, trabalhava muito a parte analítica, muito a parte técnica. Hoje trabalha muito pouco a parte tática. Antigamente, hoje se trabalha muito a parte tática, muito ênfase na parte tática. Nem tanto na base a gente vê trabalhar a parte técnica, do aperfeiçoamento da técnica do jovem. Eu acho que a gente tem que analisar isso também. Hoje, os técnicos brasileiros, nós perdemos muito mercado. Eu tive 10 anos no mundo árabe, nós dominávamos. Quando eu cheguei lá, nós tínhamos 6 treinadores brasileiros na Primeira Liga. Hoje, no mercado, nós não temos um treinador na Primeira Liga no mundo árabe. Se eu falo nos Emirados propriamente, então perdemos muito mercado para os portugueses, para os argentinos, para os sul-americanos, que se estudaram mais, estudaram periodização, criaram a periodização tática, que é treinamento muito em base da organização do jogo, vezes aqueles treinos convencionais.
começar trabalho físico, trabalhar depois para entrar na parte tática. Hoje tu já começa, tu inclui já o teu treinamento já no primeiro dia, já dentro da organização de jogo, das fases de jogo, dentro dos princípios e subprincípios de ataque, de defesa, já ganhando tempo na organização de time, mas tu também tem que avaliar, tu tem que saber trabalhar também isso para não perder muita condição específica de condicionamento e fazer o atleta entender bem isso. Então, houve uma evolução muito grande. E hoje nós temos jovens treinadores vindo e vai vir uma safra muito boa de técnicos jovens. Nós temos treinadores experientes excepcionais que estão se atualizando nessa nova nomenclatura e eu me incluo dentro dessa safra que está tentando se atualizar, tentando entender um pouquinho melhor porque a essência nossa daquele futebol, aquelas ideias e conceitos nossos de futebol ofensivo, nós globalizou hoje. Os espanhóis vieram aqui, os alemães vieram e conseguiram aliar a competitividade de uma seleção alemã, ela colocar a técnica, ela colocar a posse de bola, ela colocar as transições sempre bem, de um jogo bem apoiado, em vez de fazer as transições longas de jogo aéreo, bola longa. Hoje tu vê a Inglaterra, que era tradicionalmente conhecida por um time de jogar uma bola longa de jogo aéreo, não, hoje já também está procurando jogar um jogo técnico dentro da Premier League. A gente vê as equipes tudo com as estruturas tudo bem próxima, com a tática sendo importante, a organização sendo importante, mas nunca esquecendo da técnica, que é um produto essencialmente brasileiro, como sempre foi fundamental. Mas eu estou vendo com uma expectativa muito grande de uma unidade maior dentro da nossa classe, que a gente vai, sem dúvida, voltar a crescer dentro do mercado. Você acha que, de certa forma, essa coisa que meio que foi criada pela imprensa aqui no Brasil de técnico estrangeiro e técnico brasileiro, que o técnico brasileiro medalhão está ultrapassado, que os estrangeiros estão na moda, você acha que isso, bem ou mal, acabou unindo mais um pouco a classe de treinadores brasileiros em função disso? A gente está tentando, viu, Leonardo? É muito difícil. É um país continental, porque tu imagina o seguinte: Portugal é menor que o Rio Grande do Sul. É muito fácil Portugal se juntar. Ó, gente, nós temos 400 treinadores aí e nós temos que vamos se fechar. A gente tem um carro-chefe nosso que é o Mourinho, então vamos usar uma metodologia de trabalho toda igual e vamos ganhar o mercado mundial. A globalização existe, a gente acompanha isso então o nosso país continental é muito difícil. A gente tem algumas classes, a gente é muito difícil a gente conseguir unificar uma ideia, um conceito, uma luta de classe. Primeiro, porque também não temos apoio das grandes instituições brasileiras, CBF, está tentando olhar com mais carinho, é o governo que precisa dar uma sustentação também para a classe. Nós somos uma classe muito enfraquecida também no cenário, em função da demanda. Hoje tu tem uma demanda enorme. Se no Portugal tem 400, aqui tem muitos treinadores e muita gente desempregada, muita gente com necessidade de trabalho, e principalmente quando perdeu o mercado fora, fica maior internamente o nosso mercado, e aí as disputas ocorrem. A gente costumava, antigamente, a gente se degladiar, entendeu? A escola gaúcha, que não se dava com a paulista, era aquilo que acontecia, era aqueles trabalhos que aconteciam, e isso atrapalhou, isso estagnou muito o crescimento da nossa classe. Hoje, a grande maioria está procurando conhecimento, conteúdo, aprendizado dentro das academias, dos cursos, da CBF, que está ajudando para realmente a gente procurar melhorar a questão técnica de nomenclatura, exigindo até cursos. Nos Emirados, nós, a partir de 2013, ninguém trabalhava nos Emirados se não tivesse
feito a licença Pro, que era um curso de 4 meses que você, paralelo ao teu trabalho, tinha que fazer junto à federação para se atualizar, justamente para tu ter a carteira, poder desenvolver o teu trabalho. Então, eu acredito, como falei, que nós ficamos 20 anos, praticamente 30 anos, nos gladiando. Eu acho que, mesmo sendo otimista, é muito difícil essa unidade num país extremamente continental como o nosso, brasileiro, mas acho que toda a experiência que eu tenho, não tenho a menor dúvida que os treinadores brasileiros são excelentes, têm muita capacidade, porque a gente aprende a trabalhar aqui em cima da dificuldade. Aqui o treinador, e muito tempo atrás, ele tinha que organizar, ele tinha que planejar, ele tinha que fazer várias funções, e isso dá um know-how, dá um aprendizado extraordinário. Em relação, eu tive a oportunidade de trabalhar no futebol europeu. Futebol europeu, quando cheguei lá em Portugal, eu fiz uma liga praticamente tudo organizado, o time montado, a peça que eu queria eu conseguia trazer, a peça brasileira no esforço, a organização de treinamento, tudo perfeitinho, tudo funcionava, gravatinha para a beira do campo, então era muito fácil treinar. Consegui pegar o Marítimo numa zona de rebaixamento e botar para brigar o UEFA. Então brigou quase entre os 5 primeiros, numa época em que estava começando e eu já acompanhava lá os treinadores portugueses fazendo universidade de 4 anos para poder trabalhar, entendeu? Então realmente eles estavam buscando conhecimento, buscando melhorar a metodologia, e é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós, treinadores brasileiros, a gente vai vir gente muito boa. É evidente que nós temos uma cultura, uma imprensa que não muitas vezes não permite. É muito bom esse intercâmbio dos técnicos virem, entendeu? Foi uma coincidência muito grande, porque já teve vários treinadores portugueses aqui que também não tiveram tanto sucesso, vários treinadores sul-americanos aqui dentro do país que tiveram relativamente um sucesso não, e foi coincidência da temporada passada 2 treinadores estrangeiros terem destaque, evidente, 2 treinadores com capacidade, com histórico, com currículo, que vêm para ajudar, para tirar realmente a gente e tornar os treinadores melhores, e talvez até para chacoalhar um pouquinho o nosso mercado, e é assim que se leva.